Passando para o segundo ponto, aí eu entro no âmbito dos partidos políticos e aqui eu quero trazer algumas definições, como eu pus aqui, constitucionais e infraconstitucionais dos partidos políticos no Brasil e trazer aí os problemas que eu enxergo nisso aqui. Então, em primeiro lugar, deixar claro que formalmente os partidos políticos, eles fazem parte, como eu pus aí, dos direitos e garantias fundamentais, porque eles estão lá inseridos no título 2 da Constituição, mas eles não são formalmente direitos políticos, né, como eu destaquei aí, porque os direitos políticos estão no capítulo 4, os partidos políticos no capítulo 5, né, corresponde aí ao artigo 17, que eu trouxe ele e vou mostrar daqui a pouquinho. Agora, por outro lado, ainda que não sejam formalmente direitos políticos, a existência de um partido político não seja um direito político propriamente dito, é óbvio que a existência dos partidos políticos se encaixa no âmbito político-eleitoral, digamos assim, porque, como eu destaquei aí no segundo tópico, sem partidos políticos no âmbito brasileiro, o cidadão não pode exercer os seus direitos políticos. E por que eu afirmo isso? Porque, como eu destaquei, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, é uma condição de elegibilidade a existência de partidos políticos. Eu vou reforçar isso um pouquinho depois. Ou seja, se eu quero me candidatar, eu necessariamente preciso ser filiado a um partido político e, como diz a legislação, pelo menos um ano antes da eleição. Por outro lado, eu, cidadão, óbvio, só vou votar em quem for filiado a partido político. Então, obviamente que sem partidos políticos não se concretizam os direitos políticos do cidadão, e por isso que eu destaquei no final que o Brasil, do ponto de vista jurídico formal, é uma democracia partidária, que seria aquele primeiro modelo que eu falei anteriormente. E aí aqui eu vou começar a apresentar então, dito isso, quais são os problemas que eu enxergo e que eu busco solucionar com esse relatório. E como eu falei antes, eu não vou tratar de tudo, obviamente, mas eu quero tratar desses dois pontos que eu destaquei aí. Primeiro, coligações partidárias e segundo, as convenções partidárias. Antes de chegar nelas, eu fiz questão de trazer aqui o artigo 17 da Constituição Brasileira, que trata dos partidos políticos. Por quê? A Constituição deixa claro que é livre a criação de partidos políticos, né? O texto constitucional está aí. Então, os partidos são criados, fundidos, incorporados, extintos de maneira livre pelo cidadão, né? A Lei 90/96 ela traz os critérios mais específicos para a criação de um partido político, mas existe então essa ideia da liberdade individual para que se crie um partido político, resguardados, obviamente, esses princípios que estão aí: soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais e outros elementos que estão nos 4 incisos que eu não trouxe aqui. Depois eu trouxe aqui o parágrafo 1º deste artigo 17 e destaquei dois pontos aqui. Vejam aí que o parágrafo 1º ele traz essa redação: é assegurado aos partidos autonomia para definir estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar critérios de escolha e regime de coligações eleitorais. E são os dois pontos que eu quero debater aqui. Sem obrigatoriedade de vinculação, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias. Continuando, parágrafo 3º, aí eu pulei o segundo, parágrafo 3º diz que os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV na forma da legislação. Tá? Então isso está na Constituição. E, como eu tinha falado antes, eu trouxe aqui o artigo 45, que fala que a Câmara dos Deputados, que representa o povo, é eleito pelo voto proporcional. Então, eu estou trazendo num primeiro momento aqui esses elementos constitucionais que, se por um lado, eles são o exercício, óbvio, né, do direito à liberdade de maneira bem geral, já que, voltando aqui rapidamente, os partidos são livres para serem criados, os partidos têm autonomia para definir suas coligações e seus critérios de escolha de quem serão seus candidatos do ponto de vista mais amplo possível. Por outro lado, isso, ao meu ver, vai gerar uma série de problemas. E aí é que eu começo a apresentar alguns deles que estão na legislação. Então, primeiro, a Lei 9.504, que é a lei chamada Lei das Eleições, no seu artigo 6º,
traz esse texto aí. É facultado aos partidos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas. Depois o parágrafo 1º traz que a coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas, sendo a ela, a coligação, atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça e no trato dos interesses interpartidários. Por que isso aqui, ao meu ver, é um problema? Porque, dado o fato de que nós temos destacado aqui um sistema proporcional e um sistema proporcional de lista aberta, então eu vou chegar lá também daqui a pouquinho, os partidos, e aqui, como a maioria aqui é brasileiro, sabe disso muito bem, nós temos no Brasil 32 partidos políticos registrados, o que em si talvez até não fosse um problema, já que os partidos são registrados como exercício daquela liberdade lá constitucional do artigo 17. Mas o problema é que, no momento eleitoral, dada essa liberdade constitucional, por um lado, para a escolha das coligações, e infraconstitucional, lá no artigo 6º e no parágrafo 1º, são montadas coligações que, ao meu ver, tem dois problemas essenciais. Primeiro, é que essas coligações, como nós todos sabemos, são coligações que desprezam toda e qualquer fundamentação ideológica ou partidária, né? Ou seja, essas coligações elas são feitas muito mais por interesses políticos de ocasião, todos nós sabemos disso. Um exemplo muito simples é o PMDB, né? Ou seja, o PMDB, e vejam que aqui obviamente eu não estou entrando no mérito de propostas, se são boas, se são ruins, né? Mas o PMDB é um partido que, quando era, não importa qual governo, o PMDB sempre esteve lá, né? Fez coligação com todos, em todos os momentos, fora inúmeros outros, né? Então esse é um problema das coligações. O outro problema das coligações é que, como também todo mundo sabe, nós temos partidos muito pequenos e, dado aquele parágrafo 3º que fala do fundo partidário, né, os partidos recebem recursos, então, mensalmente, e no final das contas isso acaba sendo utilizado como moeda de troca para se fazer coligações. E o principal, ao meu ver, problema é o fato de que essas coligações elas existem em que momento? Elas existem basicamente durante 3 meses do ano eleitoral. Ou seja, as coligações elas são criadas no período das convenções, de 12 a 30 de junho do ano eleitoral, são registradas até o dia 5 de julho do ano eleitoral, passam a valer daí até o ato eleitoral, até a eleição que é em outubro. Quando acaba a eleição, acabam suas coligações. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque, como eu vou mostrar com mais detalhes um pouco depois, os votos são computados para a coligação como um todo, e isso, então, é isso que faz com que a maioria absoluta dos parlamentares seja eleito sem ter voto para ser eleito. E isso é um problema por quê? Porque, eventualmente, hoje, né, existe uma coligação lá entre o partido A e o partido B, elegem 10 deputados, e amanhã esse partido A e partido B não formam mais um bloco partidário, e nada impede que amanhã esse partido A e B se tornem oposição ao outro. Então, eu, cidadão, votei, e aí vejam como o erro, quer dizer, o erro aqui, o problema, ele começa com o cidadão votando, achando que está votando no indivíduo, mas o voto não é do indivíduo, o voto é contado para a coligação, e aí no final das contas o meu voto pode muitas vezes ir para alguém que eu não queria de forma alguma que fosse eleito. Então isso é um problema, ao meu ver. Por quê? Porque isso obviamente vai fragilizar a representação, né? E aí eu vou trazer alguns outros elementos aqui depois. Então, em termos de coligação ou coligações, esse seria o primeiro problema. E o segundo problema diz respeito às convenções partidárias, que estão lá na Lei 9.504, nos artigos 7º a 9º. Eu trouxe aqui o artigo 7º, que diz que as normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, dada aquela liberdade constitucional que todos os partidos têm.
observadas essas disposições aqui. E aí o artigo 8º, artigo 9º, eu não copiei, o artigo 8º trata das datas, que eu já citei aqui. As convenções ocorrem aí de 12 a 30 de junho do ano eleitoral. E o artigo 9º reforça a questão da anterioridade eleitoral, de que o indivíduo precisa ter o domicílio eleitoral pelo menos um ano antes. E aqui eu trouxe também, para que fique mais claro isso que eu expliquei agora, a questão do sistema eleitoral, como que ele funciona, que é o que está no Código Eleitoral Brasileiro, Lei 4.737/65, lá entre os artigos 106 e 109, que traz de que maneira, então, os parlamentares são eleitos. Então, o artigo 106 traz o quociente eleitoral, como se pode perceber aí. Quer dizer, aqui, vejam que é uma junção desses três elementos, né? Por um lado, a possibilidade existente de coligações, por um outro lado, as convenções, e sobre as convenções eu vou detalhar um pouquinho depois. Por enquanto, eu quero juntar aqui a questão das coligações com o sistema eleitoral proporcional em si. Então, se determina o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezando a fração, se for menor que meio, e equivalente a 1 se for superior. Então, essa é uma conta inicial. Segundo, que está no artigo 107, é a questão do quociente partidário. Então, por essa continha aí, se descobre quantas vagas cada partido terá direito. E aí é que vem, no artigo 108 e depois no 109, outro elemento que, ao meu ver, é problemático, qual seja, estarão eleitos tantos candidatos, no artigo 108, né? Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação, quanto o respectivo quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Isso significa dizer que o sistema brasileiro é o sistema de lista aberta, né? Então, traduzindo isso daqui, primeiro se faz a conta, e por isso que eu falei antes, o voto ele é dado, o cidadão, ele vai lá e eu vou votar no individual. Mas eu, cidadão, na prática, num primeiro momento, eu estou votando no partido do cidadão, né, daquele candidato. Por quê? Porque como está lá no artigo 106, retorno aqui rapidamente, primeiro você pega o número total de votos do partido, o número total de votos da eleição, para saber esse quociente eleitoral. Em seguida, eu vou pegar o número de votos de cada partido e dividir por esse quociente eleitoral. Então, o meu voto, eu vou lá e acho que eu estou votando no cidadão A, o meu voto está indo para o partido, e é com base nisso que então se vai buscar saber quantas vagas o partido vai ter, e só depois é que se faz uma classificação dentro do partido de quem são os mais votados, e aí sim o meu voto está contando para aquele cidadão em quem eu votei. Porque aí se o partido tem 2 vagas, o cidadão tem 10 votos, e o que tem 8 estão eleitos, e o que tem 7 não está eleito. Agora, quando você coloca isso numa coligação, a conta ela é feita para a coligação como um todo. Então eu tenho o partido A e o partido B, os votos dados a todos os candidatos do partido A e todos os candidatos do partido B são somados, esses são os votos da coligação. A partir daí é que eu vou saber quantos votos aquela coligação teve, e aí eu vou classificar os candidatos do partido A e do partido B nesta ordem de votação nominal. Então eu vou lá e voto no fulano A do partido X, mas o partido X está coligado com o partido Y. Então o meu voto, de uma certa forma, ele pode estar ajudando a fazer com que o candidato do partido Y, que eventualmente eu não quero, esteja eleito, porque o meu voto vai para a coligação como um todo, né? E tendo-se essa ordem de votação nominal, ou seja, o sistema de lista aberta, e isso se replica ou repete depois no artigo 109. O artigo 109, ele traz aí as sobras eleitorais, e sobras eleitorais, no caso brasileiro, corresponde à maioria das vagas, né? Ou seja, proporcionalmente poucas são as vagas que são distribuídas diretamente por aquele quociente partidário. As sobras, então, correspondem ao grosso das vagas. Eu não vou explicar a conta aqui, mas eu quero chamar a atenção aí para o parágrafo primeiro que eu destaquei, que repete aquilo que está lá no artigo 108, ou seja, o preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado, face à segunda ordem de votação recebida pelos seus
candidatos. E aí aqui nós temos então a situação do Brasil nas eleições de 2006 e 2010. O ministro Gilmar Mendes coloca isso aqui no seu livro. Que a transferência de votos, quer dizer, o que é a transferência de votos? É essa situação que eu acabei de explicar, né? Eu voto no fulano, mas o meu voto então conta para o partido ou para a coligação, então ele acaba indo para outro, ou auxiliando outra pessoa, outro candidato. Então a transferência de votos é a regra em nosso sistema eleitoral proporcional. E aí o ministro coloca isso, que os dados informam que nas eleições gerais de 2006, apenas 32 deputados, do total de 503 deputados que nós temos na Câmara dos Deputados, se elegeram com votos próprios, isto é, alcançaram votação igual ou superior ao quociente eleitoral, o que dá aí 6,2% do total de cadeiras. E nas eleições gerais de 2010, um número subiu para 35%, ou seja, 6,8%. E ele destaca, então, sendo certo, que em alguns estados da federação, nenhum candidato alcançou o quociente eleitoral. Quer dizer, isso foi citado numa dessas palestras que ocorreram recentemente, eu não me lembro agora em qual delas, mas o caso, todos nós aqui sabemos, de um determinado candidato que teve aí 1,5 milhão de votos, e por causa desse 1,5 milhão de votos que o cidadão deu achando que estava votando nele, os votos não eram dele, eram do partido da coligação, por causa disso foram eleitos mais 4, sendo que um dos últimos teve 200 e poucos votos no estado de São Paulo. Ou seja, eu não sei obviamente de cabeça quantos habitantes tem no estado de São Paulo, mas eu vou chutar que sejam uns 30 ou 40 milhões de pessoas, e o indivíduo com 200 e poucos votos foi eleito. Então não há representatividade alguma. Consequentemente, eu chego a essas conclusões de que esse sistema gera esses problemas aqui. O primeiro, que eu já citei, um número absurdo de partidos políticos, né? E aí aqui, volto a repetir, nós temos Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, e mais 2 que tem trabalho ou trabalhista no nome, que eu não estou lembrando aqui de cabeça. Mas, e óbvio, repito, não estou citando como exemplo, não estou entrando no mérito se são partidos bons ou ruins. Mas uma vez que se tem um partido que defende interesse dos trabalhadores ou do trabalho, qual seria a razão de existência de 3, 4, 5 partidos defendendo a mesma coisa? Então a gente tem aí um número imenso de partidos, e aqui eu peguei uma frase que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho falou naquele seminário do IDP, em que ele colocou isso, que no Brasil nós não temos partidos políticos, nós temos agrupamentos fisiológicos, né? Já que se tem essa proliferação de partidos, com o objetivo de obter recursos do fundo partidário, obter o tempo de rádio e televisão, e isso ser utilizado como barganha no momento eleitoral. E aqui alguns outros elementos de consequência: volatilidade eleitoral, ou seja, o cidadão, como ele não enxerga os partidos no Brasil, ele vota no candidato A ou no candidato B e, enfim, fica variando, né, o seu voto, queda na confiança frente aos partidos, diminuição quantitativa de participação eleitoral, e o problema maior, ao meu ver, que é esse desinteresse pela política no sentido de interesse pela esfera pública. E aí, para confirmar isso, eu trouxe alguns dados, um primeiro deles que eu já havia mostrado aqui, a respeito do número de abstenções, de votos em branco e votos nulos. E eu coloquei aqui votos nulos e votos em branco, né, nesse bolo, entre aspas, porque o voto nulo e o voto em branco seria uma manifestação, é um direito, é claro, o cidadão pode votar, mas do ponto de vista da representatividade, ele não gera nada. Por isso que eu coloquei aqui, como se percebe no caso brasileiro especificamente, se tem aí um aumento constante. E coloquei alguns outros números aqui, que, mais uma vez agradecendo a sugestão do SAMI, do Latino Barômetro, uma pesquisa realizada, esses dados aqui são de 2013, e essa pesquisa foi realizada, como se tem aí na última linha, com 1.204 pessoas, né? E eles não têm português, então tem aí grau de confiança nos partidos políticos. Vejam, 46, quase 47% das pessoas não têm nenhuma confiança nos partidos políticos, ou pouca confiança, quase 30%. Ou seja, somando aqui, você tem aí
30 mais 46, 76, 77% da população que não tem confiança nos partidos políticos. Quando você joga isso para a questão da representatividade, isso é um problema gigantesco. Grau de interesse na política, e aqui eu chamo de esfera pública, de novo, 38 quase por cento, pouco interessado, e 33% nada interessado, né? Se as pessoas já contactaram algum funcionário do governo local para tentar solucionar um problema, 71% nunca fez isso, né? Ou seja, de novo, e aqui são dados, eu repito, que vão comprovar esse desinteresse ou essa falta de ligação entre o cidadão e o Estado, de certa forma. Se já entrou em contato com algum partido político para tentar solucionar algum problema, 80% nunca fez isso. E aqui, vejam que nunca ou às vezes, se a gente for somar aí, dá quase a totalidade das pessoas. Pessoas que falam de política com amigos, quer dizer, quase nunca, 23%, e nunca, 35% quase. Quantas vezes foi a manifestações nos últimos 3 anos? Nunca fez isso, quase 58,5% das pessoas nunca fizeram. E por fim, para não cansá-los demais aqui, quantas vezes se juntou outras pessoas para assinar uma petição nos últimos 3 anos? Mais da metade da população nunca fez isso. Então esses dados aqui, ao meu ver, eles vão comprovar essa ideia de que o sistema jurídico eleitoral brasileiro não gera representação.